Nós vamos continuar, meus irmãos, as exposições no livro de Mateus. Estamos fazendo exposições sequenciais dentro do livro de Mateus, desde o capítulo 1. Nós estamos agora no capítulo 8. Vamos encerrar aqui uma sessão, um grupo, né, de curas e milagres que Jesus fez. Hoje nós vamos ler sobre a cura da sogra de Pedro. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 8, dos versos 14 a 17. Mateus capítulo 8, dos versos 14 a 17. Nós vamos ler a cura da sogra de Pedro e mais um trecho, justamente na passagem que Kleber leu antes para a gente aqui, de Isaías 53, e ver o contexto na aplicação da leitura da palavra de Deus, da pregação. Então, acompanhe comigo na leitura na sua Bíblia, Mateus capítulo 8, de 14 a 17, diz assim: Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Vamos orar mais uma vez, pedir que o Senhor nos abençoe na pregação após a leitura da sua palavra. Te damos graças, ó Deus, pela tua palavra viva, santa, poderosa, eficaz, que foi lida agora, e devemos, ó Deus, clamar a ti com humildade a aplicação aos nossos corações. Que o Senhor possa guiar meus lábios para proclamar a tua palavra, Pai. Aquele que com o coração abatido, entristecido, entrou nessa noite, Senhor Deus, que o Senhor possa estar consolando, possa estar abençoando, ó Deus, com o poder do Espírito Santo. Aquele que com o coração, ó Deus, rebelde, triste, ó Deus, pelo pecado, mas que também vem buscar a Ti agora, possa também encontrar consolo, paz e segurança na Tua palavra. Edifica, ó Deus, aqueles que buscam com avidez agora conhecer mais do Teu Evangelho, crescer espiritualmente, lutar por uma vida de santidade. Abençoa, edifica a Tua igreja aqui nessa noite, Senhor Deus. Que possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz poderosa e santa aos nossos corações. Ó Deus, que a Tua igreja continue sempre a proclamar a Tua palavra, anunciando o Evangelho, até quando o Senhor voltar. Que nós sejamos, ó Deus, encontrados fiéis no momento que a trombeta entoar, Senhor Deus. E conforme foi lido na Tua palavra nessa noite, os novos céus e a nova terra iniciarem, Deus, uma etapa de grandiosidade, Senhor Deus, na Tua presença. Nos abençoa nessa noite, Pai, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando eu era mais jovem, eu gostava muito de ler histórias em quadrinhos. Vez ou outra eu encontro com o Fernando até me passou algumas revistas antigas que eu pude ler. Eu lembro que quando eu, bem menor, mais novo até do que o Daniel, meu filho, o Daniel tem 9 anos, eu consegui uma história em quadrinhos, foi a primeira vez, eu li aquela história, mas era uma revista que estava vendida na banca, mais ou menos, eu acho que pelo número 12 ou 13 lá, nem lembro direito qual era da história, e ali aquela historinha, depois continuei colecionando outras, mas sempre ficou na minha cabeça tentar ler a número 1, tentar achar aquela anterior e saber dos relatos que tinham lá, dos heróis, o que tinha acontecido. Quem já leu História em Quadrinhos, vez ou outra aparecia uma notinha dizendo assim: aconteceu tal evento no número Heróis da TV, número 12 ou 13, alguma coisa assim, fazendo referência para uma história anterior. E somente depois de casado, já, aqui até morando em Palmas, eu fui visitar uma livraria e achei uma coleção das histórias que contava desde o número 1 dessa historinha até a que eu tenho hoje, que eu já havia lido, né? Inclusive a que eu tinha comprado na época, que eu já havia perdido. E aí pude entender muitos relatos, muitos detalhes ali. A história em si dava já para eu compreender, mesmo do número 12 ou 13 que eu havia comprado, não perdi nada, assim, do coisa. Mas aqueles detalhes necessários eu não havia completado.
Essa passagem agora que nós lemos na palavra de Deus, que narra a cura da sogra de Pedro, e depois a explicação de por que Jesus fazia curas e milagres, elas vêm nos explicar um dos aspectos muito importantes da teologia que está em volta nos milagres de Jesus. Hoje nós vamos aprender qual foi o propósito que Mateus relatou esses milagres até agora sobre as curas de Jesus. Por que ele selecionou esses milagres aqui e apresentou-nos para que nós pudéssemos entender o propósito, qual era o alvo de Mateus ao relatar esse aí. E assim, até agora você viu os relatos, compreendeu a vida de Jesus, mas quando você consegue a primeira parte da história, quando você relaciona com o Antigo Testamento, você vai ver um quadro completo, né? É tal como um quebra-cabeça, você consegue montar a peça dele, identificar que imagem tem ali, mas quando você relaciona com o Antigo Testamento, a promessa anunciada no Antigo Testamento, que é cumprida agora, você vai entender todo o quadro. Então, em resumo, nessa noite, nós vamos aprender o propósito dos relatos dos milagres e apontar para aquilo que eles revelam. Algo muito importante que os milagres de Jesus nos revelam é de que a glória de Deus foi apresentada em força e poder, nos demonstrando que Jesus Cristo é o ungido prometido de Deus, anunciado no Antigo Testamento. Então, em outras palavras, nós vamos aprender hoje que os milagres relatados por Mateus revelam a glória de Deus, vindo em força e poder, e provam que Jesus Cristo é o ungido de Deus, prometido no Antigo Testamento. Nós vamos ver isso em 3 partes, né, no relato aqui, tanto do milagre da cura da sogra de Pedro, como nos versículos em sequência. Vamos voltar para o texto e analisar, observando mais alguns detalhes. No versículo 14 diz assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. A Bíblia relata alguns detalhes pessoais da vida dos apóstolos. De Paulo, a gente sabe um pouco dele, ele relata em Filipenses e em Gálatas, falando da sua própria biografia, onde ele havia estudado, né, um pouco da história. E em Pedro a gente vê dos evangelhos alguns dos seus relatos, assim como também na sua carta alguns detalhes sobre a sua vida. Pedro, pelo que a Bíblia nos fala, ele é logicamente casado, porque tem uma sogra, quem tem sogra é porque casou, né? Embora alguns estudiosos tentam fazer uma brincadeira aí, meio sem graça, dizendo que Pedro mais tarde vai negar Jesus porque ele curou a sua sogra, mas não é nada, não tem nada a ver com isso que o texto está dizendo aqui, viu, irmãos? Mas, biblicamente, nós temos a verdade de que Pedro era casado. Paulo faz menção à viagem que Pedro fazia com sua esposa no ministério. Provavelmente a sogra de Pedro morava com eles na cidade de Cafarnaum. Se você voltar no versículo 5 do capítulo 8, nos é dito que Jesus está na cidade de Cafarnaum. E existe uma tradição muito antiga da igreja de uma sinagoga em Cafarnaum, que foi encontrada até com a questão arqueológica, e lá próximo existe desde muitos séculos a casa de Pedro. O pessoal visita lá em Israel, a gente não tem certeza necessariamente se é a casa de Pedro, em Cafarnaum, mas é um local muito conhecido na Bíblia. Você vai ver em vários relatos Jesus voltando a essa cidade de Cafarnaum, né? E justamente aqui ele está na casa de Pedro. Nos relatos paralelos dos outros evangelhos, essa história aparece tanto em Lucas como em Marcos também. Você vai encontrar mais alguns detalhes. Interessante que no relato de Lucas nos é apresentado uma palavra mais técnica da medicina, quando Lucas vai descrever essa febre que a sogra de Pedro estava sofrendo. O texto aqui, Mateus, um pouco mais sintético, não entra nesse detalhe, mas nos aponta que era uma enfermidade grave, muito grave, né? A Bíblia também nos fala que essa história de Jesus aqui curando a sogra de Pedro, ela acontece no momento assim de muitas outras curas, ensinamentos no início do seu ministério. Depois, em casa, se você quiser, você pode abrir o relato de Marcos capítulo 1 e ler desde o início. Marcos é bem detalhista, ele apresenta passos
até assim, olha, depois disso Jesus estava em tal lugar, ele vai à sinagoga, ele encontra com tal, inicia no capítulo 1 de Marcos, ele chamando os discípulos. Alguns estudiosos vão dizer, talvez tenha sido nesse mesmo dia, que ele vai para a casa de Pedro. Mas isso não importa muito, o que importa é que na sequência, aqui nós temos, provavelmente é um sábado, Jesus estava vindo da sinagoga, depois de ter expulso um demônio que afligia um homem nessa sinagoga, várias outras curas haviam ocorrido, e agora ele chega na casa de Pedro. Provavelmente era para um momento de descanso, né? O apóstolo Pedro estava com seus irmãos, em Lucas a gente vê menção a isso, parentes e discípulos de Jesus que estão junto com ele, e aí Jesus então ouve o relato, olha, a sogra de Pedro está acamada, ela está doente, ela está com febre. A primeira verdade que eu gostaria de apresentar para os irmãos aqui, tirar desse texto, é o seguinte: provavelmente a sogra de Pedro era uma mulher crente, conhecia a pregação de Jesus. Ele estava na casa de Pedro porque ali havia pessoas que conheciam o Evangelho. E como pessoas crentes, nós também passamos por lutas, enfrentamos a enfermidade. Essa é a primeira verdade que eu encontro nesse texto. Você é crente, você é salvo em Jesus Cristo, mas você vai poder enfrentar a enfermidade na sua vida. Nós, como servos de Deus, podemos ficar doentes e enfrentaremos enfermidades. E aqui, irmãos, eu não tenho uma resposta simples para dar a você, especialmente se você está nessa noite aqui, ouvindo essa mensagem, com um ente querido na sua casa que está enfermo, ou mesmo você que está enfrentando uma enfermidade que não é tão conhecida assim das pessoas. A gente não tem uma resposta simples, mas uma coisa clara na Bíblia: como crentes enfrentaremos lutas e entre elas as enfermidades. Eu falo isso até para contrapor um ensino muito errôneo que tem no meio evangélico hoje, que vem da chamada teologia da prosperidade, que, entre outras coisas, ensina que o crente fiel, justo, aquele salvo por Jesus Cristo, não vai ficar doente, né? Se eu for entrar nessa seara, na época que eu lecionava teologia, eu lecionei uma matéria chamada heresiologia, estudo das heresias. A gente via muitos relatos de gente que, de forma exagerada, entrou nesse caminho, inclusive com pessoas dizendo: olha, a cura está declarada aí, você já pode declarar sua cura e você não vai enfrentar mais essa enfermidade, a enfermidade retoma. Então, algo muito claro nessa passagem que a gente pode dizer é o seguinte: como crentes vamos enfrentar enfermidades. As respostas não são simples, mas a gente pode de alguma maneira tatear e perguntar por que as enfermidades ocorrem, especialmente na vida como cristão. A enfermidade na nossa vida, ela diretamente é resultado do pecado que herdamos lá dos nossos primeiros pais no Jardim do Éden. Mas uma enfermidade específica Deus pode permitir na sua vida por causa de um pecado. Mas nem todas as enfermidades são causadas pelo pecado. A enfermidade também, ela pode ser até mesmo uma atividade demoníaca que age como uma forma de opressão na vida de um salvo. Às vezes alguém que está vivendo uma vida cristã, no início da sua vida cristã, pode enfrentar uma atividade de Satanás que o oprime e talvez até mesmo com uma enfermidade mais emocional. A gente não tem uma resposta relacionada a isso. A Bíblia fala que Satanás pode de alguma maneira afligir isso. Paulo diz lá na sua 2 Coríntios que no momento que ele estava clamando a Deus para que tirasse o seu espinho na carne, a Bíblia fala que era um espinho enviado por Satanás, que o afligia. E ele clamou a Deus que o tirasse, mas a resposta de Deus é que na hora certa Deus tiraria e que a graça do Senhor seria suficiente para Paulo. Uma terceira razão assim, de que enfermidade pode acontecer na nossa vida, é que essa enfermidade pode vir para nos ensinar. Deus, na sua soberana mão, bondosa, graciosa, pode permitir que essa enfermidade venha à nossa vida e que a gente possa aprender a ser mais humildes, a confiar mais nele, e pode até nos dar também maturidade cristã, enfrentando a luta
com essa enfermidade, enfrentando a luta contra a doença, sairmos mais maduros, fortalecidos com essa luta. Mas, em última instância, irmãos, a enfermidade, ela pode ser também para demonstrar o poder e a glória de Deus, semelhante àquela relatada lá em João capítulo 9, quando Jesus cura o cego de nascença. E há um debate muito grande entre os discípulos, os fariseus, o porquê daquele jovem ter nascido com cego e enfrentado aquela enfermidade. Na última instância, Jesus apresentou para ele a resposta: olha, essa enfermidade veio para que a glória de Deus se manifestasse. Não há uma resposta simples, como eu disse para os irmãos, e especialmente você que enfrenta a enfermidade, não espera do pastor ou numa pregação como essa uma resposta que vai dar a solução para o seu problema. A grande questão é que você tem que entender que Deus, no seu poder soberano, tem uma resposta para você. Ele pode ou a cura, ou pode de alguma maneira continuar na sua vida lutando com essa enfermidade, para que lá na frente você, ao caminhar, olhar para trás e entender: Deus esteve comigo o tempo todo, apesar das lutas, apesar das tribulações que eu tenho travado. No momento aqui que a sogra de Pedro enfrenta essa febre, a gente não sabe exatamente qual é, os comentaristas ficam debatendo qual seria a doença aqui que ela tinha enfrentado, mas naquele momento ali, ao Jesus chegar e estender a sua mão, ele pôde com seu poder soberano curá-la. Curá-la de uma maneira instantânea, para apontar para a verdade de que ele era o Messias e de que ele era o Salvador prometido no Antigo Testamento. Para nós hoje, meus irmãos, tem a promessa de que Deus continua ouvindo nossas orações e pode nos curar, utilizando meios ordinários ou extraordinários, mas depende muito da vontade e soberania de Deus. Nós não temos todas as respostas, mas sabemos, irmãos, que existe um Deus bondoso que nos guia e que nos protege, e que nele nós devemos entregar toda a nossa confiança. Não sem uma resposta que talvez não te agrade. Eu lembro que quando eu fui ordenado pastor na Igreja Batista lá em Brasília, quem pregou no meu sermão, no sermão da minha ordenação, foi um pastor presbiteriano, amigo meu, pastor Ricardo Barbosa. E ele, quando pregou, ele falou assim: olha, você que vai ser pastor, lembre-se de uma coisa: você não vai ensinar as pessoas que você está pregando, explicar para elas a razão do seu sofrimento. Mas você, como pastor, tem que se lembrar que você vai estar ao lado deles para consolar enquanto elas sofrem. Eu não tenho para você uma palavra de resposta por que você enfrenta essa enfermidade, por que em sua família você trava essa luta. Mas saiba de que, como Cristo colocou a igreja ao seu lado, ela pode ser consolo para a sua vida, amparo nos momentos de luta. E que Cristo, no seu poder soberano, vai dar a resposta certa para você no momento devido. Em segundo lugar, algo que a gente aprende aqui, muito importante na palavra de Deus, é que diz o texto aqui o seguinte, após no versículo 15: mas Jesus tomou-a pela mão, e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Lembra que eu disse para os irmãos que a história de Jesus, essa história tinha que ser entendida no seu contexto? Aqui nós estamos num sábado. E o judeu no Antigo Testamento tinha que guardar o sábado. Ele tinha que obedecer às regras que nos eram apresentadas para o sábado, tinha que obedecer todas aquelas prescrições. É uma palavra simples aqui, que a sogra de Pedro, após a cura, o serve, porque agora ela aponta para algo muito importante. Ela está diante daquele Senhor, que é o Senhor do sábado. Ela, depois do momento de ter sido curada, ela entendeu que o cumprimento do Antigo Testamento estava agora na sua frente. A esperança, a expectativa do Messias, do servo de Deus ungido, tal como nós lemos em Isaías 53 e várias outras passagens do Antigo Testamento, apontam para Cristo. E ela agora, em gratidão, está servindo ao Senhor soberano que ela reconheceu, estando agora na sua casa. Segunda verdade que a gente aprende aqui é o seguinte: nós servimos a Deus porque reconhecemos que Ele é Senhor.
nós servimos a Deus porque reconhecemos quem Jesus é. Naquele momento, na mente de todos os judeus que viram aquele sinal miraculoso, algo instantâneo, poderoso que ocorreu, eles entenderam, esse Jesus não é mais como os profetas que vieram antes. Ele não é como Jeremias, não é como Ezequiel, não é como Amós, mas ele é o ungido prometido de Deus. As curas apontam para isso. As curas apontam para a identidade de Jesus. Se você for observar no Evangelho segundo João, João escreve o seu Evangelho com o intuito de apresentar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ele escreveu o Evangelho para contar a história de Jesus desde o início, para contar quem era Jesus e qual o objetivo da sua vinda. E para isso ele selecionou alguns dos milagres. Os comentaristas destacam que no Evangelho de segundo João, nós temos dos milagres que Jesus fez, 7 que ele selecionou. Tanto que eles chamam lá do livro dos sinais. São sinais que apontam para a identidade de Jesus. Desde o primeiro milagre, que é a transformação da água e do vinho em Caná da Galileia, passando pela cura do oficial do rei, aquele cego de nascença que é curado, a ressurreição de Lázaro, todos os sinais que estão relatados no Evangelho de João, são sinais que apontam para a identidade de Jesus, como nosso Messias e Salvador. Aqui, quando a sogra de Pedro e todos que estavam na casa de Cafarnaum reconheceram ali, viram quem era Jesus. E a resposta era o serviço. A resposta é a dedicação a Cristo. É a dedicação ao Senhor soberano que eles ali haviam reconhecido. Notem, meus irmãos, que nessa passagem aqui, todos estavam vendo quem era Jesus, já o acompanhando depois de vários sinais. E aí, para o fato de uma mulher judia, que reconhecia as leis do sábado, quebrar, entre aspas, o sábado ali, ela pode compreender que não era apenas um profeta, mas era Jesus Cristo. E a nossa resposta a ele é o serviço. Como que nós temos feito nossa relação com Cristo, meus irmãos? Como é que é a nossa relação com esse Deus soberano que nos resgatou? Ela que havia recebido dele o grande benefício da cura, e ela, em gratidão, apresentou a sua vida em serviço para a obra do ministério. Nós precisamos muitas vezes, irmãos, olhar para a nossa vida, nossa dedicação ao Senhor, e sempre avaliar como tem sido a minha dedicação ao Senhor. Será que eu tenho tido um coração grato? Um coração grato que eu lembro do que Ele fez na cruz por mim? Em Isaías 53, o profeta nos apresenta o que Jesus veio fazer por nós. Ele é como a ovelha que foi entregue no meu e no seu lugar. Ele morreu na cruz para me dar a salvação. E o que nós vamos fazer por Deus? O que nós vamos fazer por Cristo? Qual é a resposta? Nós somos gratos? Nós agradecemos a Ele pelo benefício da salvação, pela graça de agora não sermos mais condenados ao inferno, ao lago de fogo, à segunda morte, como foi lido para nós no início do texto de Apocalipse capítulo 21, somos gratos. E o nosso serviço a Deus, meus irmãos, não deve ser por obrigação, porque o pastor está mandando, por medo do inferno. Nós servimos a Deus, meus irmãos, porque temos um coração grato. Eu sirvo a Deus porque reconheço que eu sou um pecador e preciso de Deus na minha vida. E aí a resposta que eu tenho para Ele é o serviço, é o louvor. A adoração de um coração grato, meus irmãos, é a adoração que Deus exige, um coração perfeito. Como é maravilhoso você descobrir na sua vida essa maravilhosa graça de Deus e responder com o serviço. Aqui, a sogra de Pedro nos ensina, irmãos, que temos que servir a Deus como resposta da nossa gratidão. Lembra que no Evangelho segundo Lucas é contado um relato da cura de 10 leprosos. O texto nos aponta lá, é bem parecido com a história do leproso que nós já tivemos a oportunidade de estudar aqui. Os 10 se aproximam diante de Jesus, pedem que ele possa purificar, e Jesus dá a mesma resposta que deu ao leproso, conforme aqui em Mateus 8. Vão ao sacerdote e lá vocês apresentam o sacrifício para a purificação. Todos no caminho de ir para o sacerdote foram curados, mas somente um voltou e agradeceu. E o texto de Lucas ainda diz que esse era um estrangeiro,
que no relato dos primeiros leitores ficariam assim, assustados, porque era um samaritano, alguém de uma tribo diferente de Israel, que não era reconhecido em Israel como alguém de renome, alguém que poderia ter uma boa posição social, mas ele retornou e agradeceu a Deus pelo milagre. E Jesus ali ensina, meus irmãos, que nós temos que ser gratos a Ele, gratos por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. No relato lá era para envergonhar os judeus de que alguém que eles não esperavam recebeu a salvação, retornou e agradeceu a Deus. Quantos de nós temos recebido tantos benefícios, tantas bênçãos de Deus e não temos sido realmente gratos a Ele em serviço e em amor? Será que o que você faz para Deus em amor é como resposta do seu coração grato? Lembre-se, Deus não quer de você um coração que faça as coisas por obrigação, por medo de alguma punição. Faça com um coração grato, um coração dedicado ao Senhor. E em último lugar, qual é o propósito dos relatos de todas essas curas? Versículos 16 e versículo 17. Jesus agora vai nos ensinar qual é o objetivo desses milagres. Chegada a tarde, ou seja, o final do sábado, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Essa frase vai aparecer muito no Evangelho segundo Mateus: para que se cumprisse o que fora dito. Desde o início, dado o capítulo 1, nos é apresentado que Jesus é o cumprimento das profecias. Logo no capítulo 1, quando vai revelar o nome de Jesus aos seus pais, e ele será chamado Jesus, que em hebraico é o mesmo nome para Josué, que significa Deus é Salvador. Jesus é apenas o nome, a forma grega do nome Josué. E que é relatado sempre no Antigo, que isso era prometido no Antigo Testamento. Ele veio apresentar o caminho da salvação. Em Mateus capítulo 1, quando ele cita o Antigo Testamento, nos é dito que ele viria para salvar o seu povo dos seus pecados. E aqui a gente tem a resposta por que os milagres são relatados. Os milagres aqui, eles são relatados para que nós pudéssemos identificar: Jesus Cristo é o Messias prometido. Todos esses relatos apontavam para que os judeus do primeiro século pudessem entender: esse é o Messias, nem outro pode fazer os mesmos sinais que ele tem. Não há ensinamento tão poderoso como esse. A gente viu no encerramento do Sermão da Montanha, quando acaba o capítulo 7, quando todos ficam admirados com a sua doutrina, porque ele não ensinava como os escribas e fariseus, tinha nele uma autoridade superior. O seu ensinamento, o relato dos seus milagres, apontavam para a sua identidade. E o mais importante, meus irmãos, a salvação é o maior milagre. Jesus realizou muitos milagres, curou várias doenças, expulsou demônios, contudo, a salvação dos pecadores era a sua prioridade. Observe que, ao citar aqui o livro de Isaías, e eu citar que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças, ao remetermos para o capítulo 53, ali eles nos apontam para um sacrifício vicário, palavra que significa substitutiva. Ele é aquele que nos substituiu, morreu na cruz, a nossa morte, tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, o nosso pecado, para nos apontar a Deus e nos apresentar a Ele como filhos e filhas amadas. O objetivo das curas era dizer: olha, Jesus Cristo é Deus. E o objetivo de Jesus ao vir era nos salvar, a nossa salvação. E eu digo para os irmãos, muitos aí estão correndo atrás de sinais, de maravilhas. Deus pode curar, ninguém duvida que Deus pode curar, mas esse não é o alvo, esse não é o objetivo. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua alma? O que adianta ele alcançar talvez a tão sonhada cura, mas que não encontrar Jesus como seu Salvador? O que adianta ver coisas extraordinárias, o céu estremecer,
os elementos serem abrasados, a lua ser transportada de um lado para outro, se no final não há salvação? De que adianta pregadores se esforçarem para apontar verdades espirituais sobremaneiras, filosofias das mais elaboradas, se não há salvação? O objetivo de Jesus Cristo é vir para ser o nosso Salvador. No texto aqui, algo muito importante no versículo 16, que ele nos demonstra também uma diferença, especialmente para essa teologia famigerada, da teologia da prosperidade, que fala assim, ó, meu amigo, minha amiga, vem aqui porque você vai ser curado, porque tem um demônio levando uma enfermidade na sua vida. E para muitos até, parece que só o demônio faz esse tipo de coisa. Aqui Jesus faz uma distinção muito grande. Existe a enfermidade, existe o demônio que precisa ser expulso. Nem toda enfermidade é ação demoníaca. Ela diretamente é ação do nosso pecado. Cremos em sua palavra, conforme nos é dito, que Deus continua sendo o mesmo. Faz milagres, continua curando pessoas em resposta às nossas orações. Cada um de nós pode dizer isso. Mas existe algo que é muito maior, muito mais sério que acomete o ser humano. Existe uma doença, se pudermos dizer assim, muito mais mortal, que é o pecado. Jesus Cristo veio, encarnou, tomou o nosso lugar, suportou a nossa dor, para nos dar não só a cura, mas a vida eterna. No texto de Isaías 53, gostaria que os irmãos voltassem comigo na Bíblia, Isaías 53. Volte sua Bíblia comigo, Isaías 53. Queria destacar dois tópicos importantes, conforme foram lidos anteriormente. O versículo de número 3 nos diz sobre Jesus que ele foi desprezado, foi rejeitado. Literalmente a palavra de Deus diz assim, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. O texto aqui, ele nos aponta para uma coisa importante. Jesus, ao se encarnar, ao vir em Israel, caminhando na Palestina, encontrando doentes, encontrando pessoas mais desprezadas, ele agiu de uma maneira a poder se aproximar daquele que estava sendo desprezado pela sociedade. O texto anterior, no verso 2, diz que nenhuma beleza, ele não veio para ser um rei como eram os poderosos de Roma ou da Grécia, mas ele veio como um Salvador. E importante que o texto no finalzinho do verso 3 diz que naquela época as pessoas não deram caso, ou seja, não deram importância. Não deram importância para a obra mais importante que Deus havia feito entre os homens, que era enviar o Salvador, que foi antecipado lá no Jardim do Éden, prometido a Adão e Eva, que viria, aquele que seria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. E houve pessoas que não fizeram caso. Ou seja, a maior obra de Deus realizada na terra, como diz o hino antigo, das maravilhas a maior, eles não fizeram caso. Como nós também podemos muitas vezes não fazer caso. A gente pode ficar procurando os benefícios que Deus pode nos dar e esquecer que a maior obra que Ele pode nos conceder é a salvação. Isso nos aponta para algo importante, irmãos. Eu sei que não é a resposta que muitos querem, mas talvez se Deus te tirar das angústias, das lutas que você tem travado, e você esquecer da salvação, não seja a solução para a sua vida. Lembre-se que a maior obra que Deus vai fazer na sua vida é a salvação. E nós corremos o risco de, como no primeiro século, não fazer caso, desprezar a maior obra que Cristo veio fazer. E no verso de número 7, observe comigo aqui. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Verso 8. Por juiz opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo
foi ele ferido. Cristo ele veio com um alvo, com um objetivo: alcançar o seu povo escolhido, retirar a mim e a você da vida de morte, de engano e do pecado. Jesus tinha endereço certo, ele tinha objetivo para alcançar. A morte dele não é uma aplicação genérica da salvação, mas veio para retirar-nos da vida de morte, de engano. Ah, meus irmãos, aqui ele está falando de um plano soberano de Deus. Eu e você fazemos parte desse plano de Deus soberano, que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já tensionava nos alcançar. Ele veio para transformar, alcançar você, para você parte desse povo. Sabe o que isso significa, irmãos? Que a minha salvação ela não começou somente no dia que eu reconheci que eu era um pecador, mas ela começou lá no coração de Deus. E por isso que ela nunca vai acabar. Ele nunca vai me abandonar, porque nós somos o seu povo. Nós somos aquele que ele escolheu, que ele separou, que ele com muito amor resgatou na cruz do Calvário, pagou o nosso pecado. Sabe, meus irmãos, quando a gente olha para essa obra maravilhosa aqui, que Jesus fez na cruz, nós temos que ser gratos, nós temos que responder com gratidão. Continua ainda a ler um pouco mais o texto, veja o verso 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O verso 11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos? Cristo ficará satisfeito, porque a obra que ele começou, ele vai terminar. Essa obra inclui a mim e a você. Deus nos resgatou para a sua satisfação. Ele nos ama. Ele nos tirou da vida de morte para a sua própria satisfação. Ele está satisfeito conosco. Pensou o que é isso? Apesar das minhas falhas, apesar do meu pecado, Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você, Ele está satisfeito. É uma obra que Ele não verá destruição. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, somos nós, porque as iniquidades deles levará sobre si, a minha e a sua iniquidade. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, está fazendo menção à sua crucificação. Contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A obra de salvação, ela é completa em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, para alcançar o seu povo, a mim e a você. Para resgatar de entre todas as nações um povo especial para adorar e viver em comunhão com Ele. E nós fazemos parte disso. Talvez você pode ter durante essa semana pensado, lutado em relação à sua salvação, à sua certeza da salvação, mas nessa noite, Cristo vem nos lembrar, somos o seu povo. Filipenses capítulo 1, verso 6 diz, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, nós fazemos parte de uma obra maravilhosa que Deus fez. A salvação incluiu toda a pessoa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que veio nos resgatar, nos retirar da morte. Nós devemos responder isso com gratidão, com alegria, essa graça que nos alcançou. Para encerrar, eu gostaria de ler com os irmãos uma passagem do livro de Hebreus. Hebreus capítulo 2. Queria que você meditasse nesse texto. Quem sabe durante a semana, além do texto que foi pregado, guardasse no seu coração. Hebreus capítulo 2, dos versos 1 ao verso 4. Inclui também a questão dos milagres, como apontando para a obra maravilhosa de Jesus. Hebreus capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, diz assim: por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo,
Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Você tem negligenciado a sua salvação nesses dias? Tem esquecido dessa maravilhosa graça de Deus na sua vida? Que o Senhor possa guardar isso no seu coração, possa lembrar que dos grandes sinais, maravilhas e poder de Deus demonstrado na história, a maior deles é a salvação, aquela que nos alcançou através da sua graça.